Meus caros irmãos e irmãs, você que celebra conosco aí na sua casa, é você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos neste tempo chamado tempo pascal, que vai do domingo da Páscoa até a ascensão de Jesus, nos preparando para Pentecostes. E todos os anos, o quarto domingo da Páscoa é chamado Domingo do Bom Pastor. Jesus, bom e belo pastor. Quando se fala de ovelha, quando se fala de rebanho, quando se fala de pastor, está falando de uma coisa só: relacionamento. Repita: relacionamento. Não existe amizade, não existe amor onde não existe relacionamento. Não há como você amar alguém virtualmente, por mais que alguns achem possível. Não há como você ser amigo de alguém que você não se relaciona com esta pessoa. Quando nós ouvimos o evangelho desta Santa Missa, João, no capítulo 10, fala do relacionamento íntimo que tem uma ovelha com o pastor, e o relacionamento íntimo que nós precisamos ter com Jesus Cristo. É preciso, meus irmãos, sair de uma superficialidade da fé, ou talvez um Jesus que você já ouviu dizer, ou talvez até que você já leu, mas que você não conhece, que você não entrou em relacionamento com Ele. É por isso que nós frequentamos igreja, é por isso que nós viemos à missa, é por isso que nós fazemos adoração, é por isso que nós temos vida de oração. São Pedro, no seu último versículo da sua segunda carta, resume toda a ortopraxis cristã, a prática católica: procurar crescer no conhecimento e na intimidade com Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus não é um personagem histórico, Ele é uma pessoa, e nós precisamos ter relacionamento com Ele, através dos sacramentos, através da sua presença real na Eucaristia, da sua palavra que nos alimenta, da nossa vida de espiritualidade, para que nós possamos dizer: Ele é o meu pastor. Se você pega uma ovelhinha e ela vê num homem o pastor dela, é um relacionamento de amizade, um relacionamento próximo, um relacionamento de dependência. A ovelha depende do pastor para tudo. Diferente dos rebanhos que a gente conhece: porco, você joga lavagem lá, ele se vira. Boi, vaca, joga ração, joga capim, solta o bicho. A ovelha é totalmente diferente, ela necessita cuidado para tudo, e quando eu falo tudo, é tudo. Ela só dorme se tudo está em paz. Pastor, ela não sabe escolher alimento, não sabe escolher bebida, não tem senso de direção, não tem defesa alguma, não sabe como lidar com a realidade. O pastor tem que estar o tempo todo cuidando do rebanho, se ele o ama. E a ovelha, ela vai acostumar com o cheiro do seu pastor, e ela jamais seguirá outro, porque ela conhece a voz dele, o cheiro dele, o jeito dele, a sombra dele. A pergunta é, meus irmãos, será que nós conhecemos Jesus Cristo como pastor da nossa vida? Será que nós temos relacionamento íntimo com Jesus Cristo para não trocá-lo por nada e por ninguém? O evangelho que nós escutamos, Jesus coloca as 3 colunas do relacionamento com Ele. Está no versículo 3. A ovelha escuta a voz, Ele chama pelo nome e as conduz para fora. Quando Jesus fala de escutar a voz, é intimidade. A ovelha, ela só levanta a orelhinha e ela só segue o seu pastor. Não sei se você já viu algum redil. Primeira vez que eu conheci foi na cidade de Fátima, Portugal, lá na aparição de Nossa Senhora. Quando nós descemos um caminho para ir ao anjo, aquele anjo que aparece na Eucaristia, né? E ensina a oração: eu creio, adoro, espero. Atrás há um grande redil, e tem ovelha à vontade.
Quando eu fui a primeira vez, eu achei que era um rebanho só, porque é tudo junto e misturado. Mas aí o guia me disse: olha, amanhã, se o senhor quiser acordar mais cedo, nós vamos vir aqui para o senhor ver como que o pastor separa as ovelhas, e o senhor vai usar isso em pregação. Falou: opa, eu quero ver. Aí o grupo ficou no hotel, eu levantei bem cedo e fui com ele lá ver os pastores separando a ovelha. Aí eu entendi o que é escutar a voz. Muitas ovelhas, tinha mais de 200 ovelhas, um redil enorme. Aí chegou um pastor, ele toma lá o seu chá, põe lá o seu bornal, o seu chapeuzinho, pega a varinha, e o porteiro, tem lá o porteiro, Jesus fala, né, que quando chega o pastor, o porteiro abre. Então há um porteiro que dormiu ali vigiando. Ele abre a porta e o pastor, ele apenas emite um som. Pode ser uma canção, pode ser um barulho, pode ser um grunhido, mas tem que ser o mesmo. E quando o pastor começa com aquele barulho, as ovelhas dele levantam a orelhinha, e ele começa a bater numa latinha, e as ovelhas ficam de pé e vão saindo. Ele não faz nada, ele só fica cantando aquilo, e elas vão saindo. A hora que sai a última, ele confere, todas as dele estão ali, as outras dormindo, como se não fosse com elas. Saíram as dele. Pouco tempo depois veio uma jovem, que o pai dela estava doente, então ela foi pastorear naquele dia. Ela também começou a cantar, fez os gestos que o pai fez. As ovelhinhas dela levantaram a orelha e a seguiram. Fiquei impressionado. Aí ele falou: tá vendo? É assim que Jesus compara o nosso relacionamento com Ele. Pode ser outras vozes, outras propostas, outras vidas, mas a ovelha daquele pastor só segue a voz que ele conhece. E a pergunta é: no meio de tantas vozes, a gente conhece a voz de Jesus Cristo? Quando você ouve algo de fé, um estudo, uma palavra bíblica, quando você está lá na internet, na evangelização que acontece também nas mídias, você sabe discernir o que é opinião pessoal, o que é uma doutrina contra a igreja, mesmo que seja gente da igreja falando? Quais são as pessoas que têm uma mente cristã, católica, e aqueles que já estão com a mente mais para lá do que para cá? Nós sabemos discernir a voz do bom e do belo pastor. O segundo ponto é relacionamento íntimo. O Senhor diz que Ele nos chama pelo nome. Conhecer nome é ter relacionamento. Eu conheço o nome de quem eu tenho relacionamento. Eu tenho uma dificuldade, por isso que eu fico tentando não passar por isso, que é chegar em festa sozinho, e principalmente onde eu não conheço as pessoas, porque eu sou muito falante, muito é quando eu celebro do microfone, né? Que é fora do altar, é um jacu, morro de vergonha. Aí eu gosto, ou alguém vai comigo, ou eu já sei aonde eu vou sentar. Não tem nada melhor. Eu fico tão feliz quando eu chego numa festa, aquele tanto de gente que eu não conheço, aquele sorriso amarelo, né? Aí eu olho assim, ó, tem uma mesa que tem alguém que me conhece. Aí a pessoa grita assim: ô Padre Cristo, senta aqui com a gente. Aí eu vou doido. Esta é a experiência. No meio de um mundo que nos vê como número, que nos vê apenas como um pagador de imposto, Jesus chama o nome. Ele conhece você. No meio de uma multidão de desconhecido, aqui não, que nós ainda moramos no interior mineiro, Divinópolis não é tão pequeno assim, mas ainda tem um interior, a gente conhece as pessoas, cumprimenta na rua, ó, fulano de lá. Cidade grande, cidades maiores, a pessoa está sozinha no meio de uma multidão, ninguém ajuda, ninguém cumprimenta, ninguém faz conta. Então no meio deste corre-corre, nós escutar o nosso nome: ô Ricardo, ô Gabriela, sabe o meu nome? Quem é? É Jesus. Será que nós temos essa experiência na nossa vida de oração?
O Senhor conhece o meu nome, o Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece a minha vida, e Ele me chama a estar com Ele, a ter um relacionamento com Ele. Não é o tema desta pregação, vou só abrir um parênteses, que eu já preparei em outro momento, um evento que teremos no Rio de Janeiro, e o tema pedido lá é o testemunho até a morte. Eu peguei a vida dos apóstolos. Os 12 apóstolos, só João morreu de velhice. Os outros todos morreram crucificados, decapitado, apedrejado, julgado do alto, apaulada, degolado, todos morreram. E minha pergunta é: por que na hora ali do vamos ver, eles não negaram Jesus? Por que com a faca no pescoço, o cara não negou Jesus? Por que vendo aquelas pedras grandes que seriam lançadas na cabeça dele, como Estevão, ele olha para o alto e diz: eu vejo o meu Senhor em pé. Senhor, estou voltando para casa. E perdoa esse pessoal aqui, ó, eles não sabem o que fazem. Eles mataram Estevão. Por que esse pessoal morreu e não negou a fé? Por um motivo: eles tiveram relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Caminharam com Jesus durante 3 anos. Foram formados por Ele, viram os seus milagres, ouviram as suas pregações. Aqui, meus irmãos, vamos falar coisa rasgada. Ninguém está disposto a morrer por ideia, ideologia, partido político. Isso aí é só blá blá blá. Na hora do vamos ver, a pessoa muda de lado com uma facilidade enorme. Eu não entendo muito esse mundo, não é o meu mundo. O meu mundo é religioso, mas tem gente que tem a vocação para o mundo político. É uma vocação louvável, pode fazer muito bem, mas uma coisa eu não consigo, isso está em mim, é o meu ser. Eu não consigo, num debate, julgar a verdade na sua cara, falar mal de você, de detonar, aí depois você eleito ou não, e eu for lá trabalhar com você, tomar café e ficar rindo. Eu não consigo esse tipo de comportamento. Tem gente que consegue, mas o relacionamento, quando você tem um relacionamento com Jesus, você não muda de lado, você não o trai, você vai até a morte. É impressionante como que os discípulos, homens como nós, tem tanto homem aqui na igreja, ó, mais ou menos com a nossa idade, um pouco mais jovem, um pouco mais velho, eles não voltaram atrás e morreram, mortes cruentas, sofridas. Mas por que eles não negaram Jesus? Porque não se nega pessoa, se nega ideia, ideologia, mas não se nega relacionamento verdadeiro. Eles tiveram um relacionamento com Jesus tão intenso, e um pastor que conquistou o coração daqueles homens, que eles preferiram perder a vida do que trair nosso Senhor. É isso que nos faz firmes na igreja, é isso que nos faz católicos da hora do batismo à hora da morte. Pessoas que ficam mudando de religião, pessoas que estão numa, dá noutra, pula numa, vai para outra. Quer dizer, elas estão buscando alguma coisa, mas não estão encontrando, porque o relacionamento com Cristo cria raízes, firmeza, identidade. Nós temos a nossa identidade católica. Não sei se os senhores acompanharam a visita do Papa Leão na África. Foi uma apoteose, né? O pessoal ficou encantado com a simpatia, com as pregações, com a doutrina, com a firmeza. E Papa Leão, numa das suas homilias, ele disse para aquele povo lá, mas serve para nós. O Papa prega para a igreja toda. Ele pediu para os fiéis: vocês que são católicos, não misturem religião. A igreja católica tem tudo que você precisa para ser santo. Não é bom ficar misturando religião, frequentando o templo A, B, C, D. Parece que são 7 dias por semana, cada dia a pessoa está num lugar. Por que o Papa disse isso? Porque ele está vendo que há pessoas que ainda não têm experiência de Jesus e não entenderam o relacionamento íntimo com o pastor. O pastor que tem a voz que nós definimos, o pastor que nos chama
pelo nome. E terceiro, o pastor que me conduz. Aqui, meus irmãos, é uma atitude de humildade para nosso Senhor. Eu vejo os pais de adolescentes, não de todos, claro, aqueles que não foram tão bem educados assim. Tudo que o pai e a mãe fala com eles, o que eles respondem? Eu já sei. Eu já sei. Eles sabem tudo, mas a vida deles é um fora atrás do outro, né? Só tá murro em ponta de faca. Quando Deus levanta Davi para ser o rei de Israel, o que Davi disse? Não, deixa comigo que eu mato no peito. Deixa comigo que eu sei. Eu vou bombar. Não. Davi se mostra humilde. E ele disse: eu não passo de um adolescente. E eu não sei como conduzir o teu povo. Quando Deus levanta Salomão, ele pede: olha, peço o que você quiser que eu te dou. Olha, me dê sabedoria, porque eu não sei como conduzir o teu povo. O que essas pessoas nos ensinam? A dependência de Deus, a humildade na presença de Deus, dizer a Deus que você não sabe, que você não dá conta, que você não é suficiente e que Ele pode nos conduzir. A ovelha se deixa conduzir. Por isso que Jesus diz no texto bíblico: o bom pastor, as ovelhas conhecem a voz, chama pelo nome e as conduz para fora. O cristão se deixa conduzir por Jesus Cristo. Nós escutamos a segunda leitura, e permita-me citar o versículo 23 do capítulo 2 da carta de São Pedro. Vocês têm um folhetinho aí. Eu quero o final do versículo. Vou ler todos para vocês acharem aí. Estou no 23. Quando injuriado, aqui está falando de Jesus Cristo, né? Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, quem achou aí, vamos ler, compadre. Antes, vai lá, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Meus irmãos, se eu posso te dar um conselho, te dou agora: coloque as tuas causas nas mãos de Deus. Coloque os teus projetos nas mãos de Deus. Se as pessoas se deixassem conduzir, elas seriam mais felizes. Mas tem gente, me desculpem, mas tem um narizinho bem em pé. Não, eu faço é do meu jeito. Não tem negócio de jeito de Deus, não tem palavra de Deus, não tem orientação do Espírito Santo. Eu faço, eu quero e eu faço. Eu quero construir aqui, é aqui que eu vou construir. Eu quero namorar essa pessoa, é essa que eu vou namorar mesmo. Eu quero estudar nessa faculdade, é aqui que eu vou. Eu quero trabalhar ali, eu vou entrar de qualquer maneira. Aí a pessoa vai levando a vida assim, e nada dá certo. Ela não é feliz no namoro, a família não vive em paz, o trabalho não lhe dá prosperidade, tudo. Por que isso? Porque nós devemos nos deixar conduzir pelo pastor. Aquilo que você quer, coloque nas mãos daquele que julga com justiça. Oração antes, oração durante, oração depois. Vamos repetir isso? Oração antes, oração durante, oração depois. Antes, para saber se é para fazer. Durante, para fazer certo. Depois, para agradecer. Vou te dar exemplos simples para os jovens. Começou a época do namoro. Você olhou para ela, ela olhou para você, olhou para o rapaz, o coração mexeu, ó, bom partido aquele ali. Antes, meu filho, de entrar, reze. Meu Deus, eu quero colocar nas tuas mãos este relacionamento que eu quero ter, esta pessoa que eu estou gostando. A gente já está saindo, nós estamos conectados com o outro, eu estou vendo o que é legal, eu acho que eu vou agregar para ela, ela vai agregar para mim, mas eu te peço, Jesus, abençoa, se for da tua vontade,
que se não for, que nem comece. Se não for, que o Senhor providencie outra pessoa, porque eu vejo agora. O Senhor já vê daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Conduz-me. Se tudo der certo, é vontade de Deus. Se acontecer alguma coisa que não deu certo, você fala: nossa, que livramento, hein? Eu rezei e o negócio não foi para frente. Você quer construir uma casa, comprou o terreno, vai lá rezar, joga água benta no terreno, joga a medalhinha de São Bento para tirar o mal, olho gordo, e reza: oh meu Deus, é aqui que eu quero construir a minha casa, morar com a minha família, quintal para as crianças, um bairro bom. Mas abençoa, Jesus, eu não sei qual é a tua vontade para mim, me conduza. Se é para eu morar aqui, se eu vou ser muito feliz aqui, conduza a documentação, conduza quem vai me ajudar aí no negócio, que seja um preço justo, que eu consiga honrar com as prestações. Abençoa a pessoa que está me vendendo, que seja honesta e não passe a perna em mim. Tudo correu bem, pagou, está lá o terreno, já está construindo a sua casa, é bênção. Deu um pepino e te impôs que não pagou, o terreno está hipotecado, o cara é enrolado. Livramento. Não deu certo, é Deus conduzindo você. Nós geralmente não fazemos isso. A pessoa que tem vida espiritual, ela faz, mas a maioria das pessoas não fazem. Como é que a maioria faz? A maioria faz assim, não estou falando de você não, talvez esteja. O que é que a maioria faz? Eu vou fazer do meu jeito, eu quero isso aqui, é isso aqui que eu quero. Aí você faz, mas depois que fez, o negócio começa a estar pepino, não vai para frente. Aí o que a gente começa a fazer? Rezar. Oh meu Deus, olha o meu trabalho que não está dando certo. É, meu filho, você rezou depois que o caldo entornou, né? Você não perguntou no início se era. Você fez do seu jeito, agora está chamando Deus para consertar. Você não fez a vontade de Deus, você fez a sua vontade. Você não se deixou conduzir pelo bom pastor. Deu errado, aí você quer com a oração consertar o erro. Difícil isso. Por isso que o relacionamento com Jesus, ele precede todas as coisas. Todas as coisas. Eu faço isso. Demorei, mas aprendi. Como padre é possível, né? Demorei, mas aprendi a fazer. Ó, vai ter tal coisa. Eu rezo: ó Jesus, se for para agregar, se for para minha presença lá, agregar para esse evento, que dê tudo certo, que tenha voo, que tudo concorra, né, que feche tudo certinho. A documentação fechou certinho, foi os documentos daqui para lá, de lá para cá, tem voo, a gente vai, é uma bênção. Meu filho, quando o negócio começa a dar problema, eu já falo: vamos deixar para depois. Vamos deixar para o ano que vem. Deus está conduzindo e está falando. Não é. Nós devemos ter isso em todas as áreas da nossa vida. Este é o relacionamento com Jesus, bom pastor. Aquilo que não é bênção é aprendizado. Aquilo que não é realização é livramento. A gente não sabe o que Deus está nos livrando. Precisamos estar esperto, porque Jesus vai dizer que Ele é pastor, mas existe ladrão, existe assaltante. Ele está falando dos maus pastores de Israel, do Antigo Testamento, os maus reis, juízes, mestres da lei, etc. Mas nós, no contexto atual, este mal maior é o próprio demônio, que quer roubar a nossa alma, destruir a nossa vida, matar a nossa esperança. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. E Jesus: eu vim para que tenhais vida, e vida plena. Nós temos 2 caminhos para seguir: o caminho do mal e o caminho do bem, o caminho do pecado ou o caminho da santidade. Quem escolhe somos nós. Jesus já propôs o caminho dele, e o mal propõe continuamente o caminho dele. Como que eu estou escolhendo? Como que eu sei discernir? Aqui, meus irmãos, eu sei
que para algumas pessoas choca escutar isso, eu não vou aprofundar, mas eu vou tocar no assunto. É só para você entender como é que o mal, ele te seduz para te roubar, matar e destruir. A coisa é muito simples. Falava hoje de manhã, se eu pego uma bola tamanho de uma maçã, uma bola de cocô, fezes, né? Bem no mineirês, é merda mesmo. Se você pega uma bola de merda, coloca num palito e te dá para você chupar ou comer isso aí, você quer? A senhora quer? Você quer? Você quer, meu filho? Quem aqui quer isso aí? O diabo sabe que você não quer essa lambança. Então ele descobriu o que ele faz. Ele faz a bola de merda, mas ele dá um banhado de caramelo, de doce, de coisa. Aí ele te oferece. Você olha, opa, mas não é que é bom? Peraí, é gostoso mesmo, hein? É porque é caramelo. Aí você vai vivendo nisso, você vai na proposta dele. Só que ele sabe, mas você não sabe. Vai terminar em quê? Olha como que ele seduziu Eva. Prometeu rios e fundos. Você vai ser como Deus? Vai ser conhecedora do bem e do mal? Você vai ser igual a Deus? E pode comer que não vai morrer? É uma delícia, olha que maravilha. Opa, então me dê. Ela comeu. Dá para o seu marido também, olha lá, Adão. Deu. Maravilha. Hora que eles comeram, eles viram que foram enganados. Não aconteceu nada que a serpente disse. Eles perderam a graça de Deus, se viram nus, colocaram folhinha, esconderam de Deus, um acusou o outro, perderam a graça original, e o diabo olhando e rindo na cara dos dois bobos, que achou que ia receber rios e fundos. Comeram a maçã, era caramelo por fora, mas merda por dentro. Quando o diabinho fica assim com um homem, vamos pegar um homem casado, olha, sua mulher não está, não tem amigo aqui, não tem ninguém que você conheça, uma mulher aí, durma com ela, faça com ela, você tem direito de ser feliz. Seu casamento está muito ruim, que a mulher sua ninguém aguenta, é horrorosa, olha aqui a belezoca que eu dou tanto de presente. E o homem, ele olha para a mulher e vê uma bola de caramelo, mas ele não sabe como que vai acabar a história. Aí ele se envolve com esta mulher. Quantas vezes é uma desequilibrada, uma interesseira, aí começa a ameaçar, ele tenta terminar, a mulher não deixa, eu vou me matar, eu vou contar para sua mulher, no final descobre tudo, a mulher larga o cara, os filhos ficam decepcionados, os amigos riem da cara dele, a empresa já não está boa, ele tem que passar para a mulher a parte dela, tem que pagar pensão, tem problema na justiça, ele entra numa depressão profunda. Aí ele vai dizer, se eu soubesse que ia terminar desse jeito, era melhor não ter conhecido essa mulher lá atrás. Meu filho, o diabo te deu uma bola de caramelo, só que no final deu merda, né? Porque ele não conta como que vai terminar, ele te mostra como que vai começar. Quem é que mostra como que vai terminar? Jesus Cristo. Ele deixa a coisa clara. Aquele que tomar a sua cruz e me seguir, salvará a tua vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você tenha morrido, você ressuscitará. Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Onde eu estou, eu quero que estejais os que são meus. Jesus fala direitinho para onde vai levar a nossa conversão e o nosso relacionamento com Ele, para a vida eterna. Ele conta o final, o diabo só mostra o início. Vai, meu filho, você quer beber? Então beba. Você quer pular? Então pule. Você quer viver do seu jeito? Então viva. Você está feliz? Vai que é tua. Vai que é tua. Só que, escutem, o caramelo vai acabar, a ilusão vai acabar, e você vai ver aonde você vai terminar.
uma das parábolas mais felizes de Jesus e mais profunda. Ele que é o bom pastor é o filho pródigo, é a ovelhinha que resolveu viver longe do pastor, gastou tudo numa vida desenfreada. Olha o caramelo aí: bebida, mulheres, sexo livre, prazer, droga, rock and roll. Isso é que eles gostam. Ele foi vivendo isso. Só que as coisas sem Deus, elas acabam. Escute o que eu estou lhes ensinando. Felicidade sem Deus tem data de validade. Vá no supermercado, quem aí sabe comprar as coisas, e compra alguma coisa lá. A primeira coisa que você tem que olhar: até quanto que vale isso aqui? Porque se eu vou comer mais para frente, não pode estar vencendo agora. Data de validade. A única felicidade eterna é a felicidade do amor de Deus. O diabo te dá felicidade, só que a dele tem data de validade, porque ela vence. E o filho pródigo achou que não, e ele foi viver do jeito dele. Hora que acaba o dinheiro, os amigos sumiram, as mulheres sumiram, o dono da taberna já não abria mais a porta, quem gostava deixou de gostar, quem era companhia deixou de ser, e ele, com vergonha de voltar para o seu pai, foi procurar emprego. E como sem Deus as coisas só pioram, veio naquela região uma fome, e ele passou fome, e ele foi trabalhar no pior, foi cuidar de porcos. Ele queria comer a bolota que o porco comia, nem isso lhe davam. Ele achou que a vida era uma bola de caramelo, ele achou que o pecado era muito bom para ele. Qual que foi o final? Literalmente a lavagem. Literalmente o cara terminou na merda. Ele teve que cair em si e pensar: felicidade é junto ao meu pai. Felicidade é lá que tem pão, pão com fartura, eucaristia. Eu nunca deveria ter afastado da casa do meu pai, eu nunca deveria ter me afastado da igreja. E ele volta, e ali existe um recomeço. O pastor acolhe, o pastor cuida, túnica, anel, sandália, vida plena. E o pastor disse: temos que fazer festa. Ele estava morto e ressuscitou. Meus irmãos, nunca se esqueça: lobo não faz amizade com ovelha. Se o lobo ele está muito carinhoso, muito amigo da ovelha, ele quer alguma coisa que não é o bem da ovelha, é o bem dele. É o bem dele. Quero finalizar a nossa reflexão com uma parábola que sei de cor, a parábola italiana chamada O Cão e a Ovelha. Vocês vão entender claramente a parábola, vocês são inteligentes. Existia uma ovelha, existia um cão. O cão era pastor e ele cuidava da ovelha. Mas havia um lobo que estava de olho na ovelha. Mas toda vez que ele ia pegar a ovelha, o cão o botava para correr. O cão defendia a ovelha. Foi então que o lobo mudou a estratégia. Ele começou de longe, quando o cão não estava, a conquistar a confiança da ovelha. Chamou ela de amiga, deixou uma coisinha gostosa para ela comer, fez para ela um buquezinho de matinho, ela foi e comeu, e ela começou a olhar o lobo de maneira diferente. Que coisa! Tudo que o cão fala não é o que eu estou vendo. Esse lobo é tão simpático, ele está me tratando tão bem, ele nunca me fez mal. E o lobo de olho no cão. E quando o cão estava com a ovelha, ele dizia: olha, fique esperta, porque eu não sei com que você anda falando, mas o lobo ele só quer uma coisa: matar, roubar e destruir. Ele é mau na essência, ele quer te devorar. Eu estou aqui
para salvar a sua vida, precisando, berre, que eu vou te acudir, eu vou te acudir. Tá bom, mas ela estava bem inclinada para o lobo. Foi então que o lobo deu a cartada final. De longe, o lobo disse assim: ovelha, eu demorei a ter coragem de falar o que eu vou te falar hoje. A ovelha: pode falar. Sabe qual é o problema daquele cão? Ah, é o cão pastor? Exatamente. Eu descobri qual que é o problema dele. Ele tem inveja da nossa amizade. Ele tem inveja do nosso relacionamento. Porque você quer ser minha amiga, eu já provei que eu quero ser seu amigo. Então esse cão, ele está te tolhindo a liberdade. Ele não deixa você passear, ele não deixa você ficar sozinha muito tempo, ele não deixa você entrar na floresta. Esse cão não está te dando felicidade não, ele está acabando com a sua vida. Ó, a ovelha desse dia para frente começou a olhar para o cão com desconfiança. Tudo que o cão fazia para ela, a ovelha achava ruim. Ih, você não sai de perto de mim? Ih, você fica me mandando? Ih, você não me dá liberdade? E o lobo de longe viu que ele estava conseguindo o que ele queria. Um dia, o lobo de longe disse para a ovelha: eu já te provei por A mais B que eu sou seu amigo. Eu quero um voto de confiança. Vamos passear juntos. E a ovelha disse: eu confio em você. O lobo fica me tolhindo, o lobo não quer que eu seja feliz, perdão, o cão fica me aprisionando, o cão não quer que eu seja feliz, o cão fica me implicando. Pois é, eu quero que você seja feliz, vem para cá, vamos passear. Aí diz a dona Coruja: foi a última vez que foi visto o lobo com a mão no ombro da ovelhinha, cheio de love, e os dois entraram na floresta. Passada algumas semanas, não é que o lobo volta, agora querendo amizade com o cão, só que com uma diferença: ele vestia um belo casaco de lã. Ponto final. Para quem sabe ler, meus irmãos, um pingo é letra. Nós estamos numa sociedade cheia de lobos, querendo que você desconfie do cão. Nós estamos numa sociedade com pessoas com a boca doce como mel, mas um coração ruim como fel. E elas estão colocando na cabeça de muita gente, na mais tenra idade das crianças: desconfie do pastor. Quem é o pastor? É Jesus Cristo. É a igreja, é a pregação que você ouve. Esse pessoal não te quer feliz, esse pessoal não te quer livre, esse pessoal não te deixa fazer o que você quer. Nós não. Se você estiver com o lobo, aqui é liberdade, aqui é passeio, aqui é festa. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, porque o pastor sabe que o lobo nunca será amigo da ovelha, e se ele tem para com ela palavras doces, algo está por trás. E quem dera que fosse segundas intenções. Tem gente que tem segundas, terceiras, quartas, sétimas intenções, e ela vai te colocando contra a única pessoa que você jamais podia se afastar: do pastor, de Jesus, da igreja. Porque enquanto a ovelha está perto do pastor, enquanto aquela ovelhinha estava perto do cão, o lobo não se aproximava. Qual foi a estratégia? Como eu não consigo afastar o cão da ovelha, quem sabe que eu consigo afastar a ovelha do cão? Mas claro, meus irmãos, só se eu desenhar. O diabo sabe que ele não consegue afastar Jesus Cristo de você, mas ele consegue afastar você de Jesus Cristo. E é isso que ele quer: afastar você do sacramento, afastar você de uma vida de oração,
Não estou condenando os senhores, estou alertando. Veja, meus irmãos, o tempo que as pessoas gastam com o celular na mão. O celular na mão de muita gente parece biblioterço. É a última coisa que ele mexe, e a primeira coisa que ele mexe quando acorda. A pessoa não reza, mas está lá, ó. O tempo que a pessoa gasta passando o perfil, era um tempo que ela podia rezar um pouquinho, ler o evangelho do dia, ouvir uma música cristã católica, fazer uma meia hora de adoração, rezar a Nossa Senhora. Não, para isso aí não tem tempo não. Mas para fazer o que não deve, o que o lobo está fazendo? Afastando a ovelha do cão, afastando a ovelha do pastor. Aí lá na frente, ele vai te oferecer algo que parece maravilhoso, mas o final da história todo mundo sabe qual é. Só Jesus Cristo pode nos dar vida e vida plena. E finalizo com o último versículo do salmo que nós cantamos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu fiz questão, já tem alguns anos, eu adquiri a Torá, que tem os Salmos, tem o Pentateuco, é o livro judaico, e tem os Salmos em aramaico, que é a língua original do Salmo. Eu fiz questão de ir no Salmo 23 e fazer uma tradução no pé da letra. É mais bonito do que o Salmo em português, porque em português nós rezamos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na origem do salmo ele é mais profundo, é como se ele dissesse assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Pode me faltar tudo, mas Ele não me faltará, se eu não me ausentar dEle. Olha o jogo de palavras. E como que termina o salmo? Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Você quer ser feliz de verdade? Quer ter na sua vida todo bem? Seja amigo de Jesus Cristo. Tenha uma vida de oração, diálogo com Ele, Lectio Divina, a leitura divina da Escritura. Não levante sem uma oração. Consagre o seu dia a Ele. Diga no seu coração: Jesus, eu te amo. O que nós vamos fazer hoje? Eu te consagro os meus planos deste dia. Eu coloco nas tuas mãos o meu dia. Agradeça a noite que você passou. Peça proteção espiritual. Interessante. Estou falando como padre formado no exorcismo. Interessante. Como que as pessoas têm medo de ladrão, mas não têm medo do demônio. Elas trancam porta, trancam janela, colocam alarme, cadeado no portão. Tem uns que tem cachorro bravo. Gente, isso aí segura ladrão. Isso aí nunca segurou o diabo. A pessoa está desprotegida espiritualmente falando. Ela está protegida contra homens de carne. O que Paulo disse? Não é contra homens de carne que nós lutamos. Nós lutamos contra os espíritos infernais que pairam no ar. Então, vida de oração, crucifixo bento na sua sala, imagem de Nossa Senhora abençoada, Bíblia para você ler, medalha exorcizada de São Bento, proteção espiritual, porque o mal está de olho, o lobo está de olho. E Jesus disse: ô ovelha, não seja boba, né? O ladrão vem para quê? Para matar, roubar e destruir. O que você está querendo amizade com lobos? Tem que ter amizade comigo. Eu sou o bom pastor. Eu dei a vida por você. Eu vim para que você tenha vida, e vida plena. O mal, ele não quer vida, ele quer morte. Eu sou da verdade, ele é da mentira. Meus irmãos, é uma briga constante. O Senhor de um lado, nos apontando as coisas de cima, o diabo de outro, nos apontando as coisas de baixo. Não se esqueça, se você guardar só isso, a pregação valeu. O único
que te mostra com clareza o final da história é Jesus Cristo. O diabo só te mostra o início, a tentação, porque ele sabe, se ele te mostrar o final, ninguém vai começar, ninguém vai iniciar. Lembra do que eu falei, o que o diabo nos propõe é sempre pecado, é sempre morte, destruição, é uma bola de cocô, é merda mesmo, só que é bem ornamentado de caramelo. A hora que você começa, você não sabe, mas ele sabe como que vai terminar. Que a nossa amizade com Jesus Cristo seja bem maior do que o nosso interesse pelo mal. Ele é o nosso pastor e ele jamais nos faltará. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos entregar ao Senhor cada palavra que nós escutamos. Vamos nos consagrar a Jesus, bom e belo pastor. Vamos ter humildade para nos deixar conduzir por Ele, para apresentar a Jesus toda a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa família, casamento, namoro, trabalho, estudo, lazer. Senhor Jesus, nos colocamos esta noite como ovelhas do teu rebanho. Tu és o nosso pastor, e eu preciso ser ovelha, eu preciso buscar relacionamento contigo, eu preciso confiar na tua voz, eu preciso escutar o meu nome, eu preciso me deixar conduzir. Quantas e quantas vezes, Jesus, eu sofri, eu chorei, eu penei nesta vida, porque eu não me deixei conduzir por Ti. Eu fui uma pessoa orgulhosa, eu achei que eu sabia o que fazer, eu fiz a minha vontade e não a Tua, e no final deu tudo errado. Ajuda-me a ter fome e sede de Ti. Ajuda-me a fugir de toda a tentação do mal. Ele que quer matar, roubar, destruir. O que o diabo mais quer é me afastar do pastor, porque ele sabe que não pode afastar o pastor, então ele quer me afastar dele. Ele quer me afastar de Ti, Jesus, esfriar o meu amor, abalar a minha oração, tirar a minha esperança. Jesus, eu quero estar perto de Ti, eu quero Te amar do fundo do meu coração, porque a felicidade que tanto quero, o bem que tanto busco, a vida que tanto anseio, só vem de Ti. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. Eu sei qual o fim que me espera, sendo Teu discípulo, sendo ovelha do Teu rebanho. Eu conheço as Tuas promessas, eu conheço a Tua palavra, mas o mal, sorrateiro como é, ele sempre nos coloca caminhos mais gostosos, caminhos mais fáceis, caminhos mais prazerosos. Só que ele me mostra o início, mas ele esconde o final, porque o final é sempre sofrimento, é sempre destruição, é sempre arrependimento, é sempre enganação. Dá-me a graça
de reavivar o meu batismo a cada dia. Assim como Pedro, na primeira leitura, no seu discurso no dia de Pentecostes, falou sobre a nossa conversão, a nossa mudança de vida, voltarmos ao bom e belo pastor, assumir o nosso batismo, vivermos para agradar a Deus. Pedro diz: se nós sofremos por praticar o bem, isso agrada a Deus. O problema é quem não sofre praticando o mal. Precisamos agradar o coração de Deus. Precisamos buscar amizade com o pastor. Precisamos conhecer a sua voz, ouvir o nosso nome, se deixar conduzir por Ele, colocar nas mãos de Deus os nossos projetos, colocar na mão de Deus a nossa semana, colocar na mão de Deus cada dia que queremos viver, cada coisa que queremos fazer. Ele vai nos conduzir, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos abençoar. Somente Jesus Cristo nos dá vida e vida plena. E nós queremos isso, Senhor: vida plena, vida completa, vida abençoada, vida próspera, vida que busca a eternidade. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Jesus, pelos corações que a receberam, porque nós temos certeza que assim como a chuva que cai na terra, ela não volta para o céu sem ter cumprido a sua missão. Palavra nenhuma cai no coração do homem, ela não volta sem cumprir a sua missão. Dá-nos sabedoria e discernimento para enxergarmos a tentação do mal. Aquilo que num primeiro momento parece muito belo, muito bom, mas que o final é sempre trágico. Que possamos estar contigo, para que tenhamos vida e vida plena. Conduze-me, Senhor, para os caminhos da vida. Conduze-me, Senhor, para os campos verdejantes, para as águas cristalinas. Restaura a minha força a cada manhã. Ainda que tenhamos que passar por um vale escuro, um vale tenebroso da sombra da morte, nada temeremos, o Senhor está conosco. Seja qual for o nosso problema, a nossa tristeza, a nossa tribulação, Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele prepara uma mesa bem à frente dos inimigos. Jesus me unge com santo óleo, a minha taça transborda. Eu sei que habitarei na casa do Senhor por tempos infinitos. Que sintamos o amor, a proteção e a presença de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Ao Senhor Jesus, bom e belo pastor, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita, há uma frase que vai nos guiar
para entendermos o que Jesus está dizendo. Precisamos ter na vida um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Vamos repetir isso? Precisamos ter um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Quem tem o costume de ler Bíblia, leia Gênesis capítulo 1, versículo 1. O início de tudo era uma desordem. As coisas não estavam no lugar. Deus, com a sua palavra criadora, Ele vai colocando ordem no caos. Era um caos, e Deus realiza a obra da criação. Deus é o Deus da ordem. A primeira coisa que você precisa fazer para agradar a Deus é ter uma vida ordenada. As coisas na sua hora, no seu lugar, e fazendo o melhor naquele momento. É para dormir, meu filho, durma direito, descansa, desliga. É para comer, coma direito, larga esse celular, masca a comida, sente o sabor. É para brincar como uma criança, brinca de verdade, rola no chão, vai para a chuva, é o tempo dela. É para trabalhar, trabalha direito, faça o que deve ser feito. É para estudar, estude de verdade, se debruce no livro, faça o que você tem que fazer, o que precisa ser feito de maneira ordenada, e Deus vai abençoar você. Jesus, Ele vai colocando ordem nas coisas. E o evangelho que nós escutamos é uma ordem no relacionamento com Ele. Um relacionamento ordenado que passa por 3 estágios. Para que vocês entendam bem o que quero dizer, pensa na sua casa. Você até pode pensar assim: ah, mas a casa é minha, e dentro da minha casa eu faço o que eu quero. Tudo bem, concordo com você. Mas as coisas da nossa casa, meus irmãos, precisam ter ordem. Eu visito muitas casas dando a bênção, e uma casa desordenada dificilmente é uma casa abençoada. Padre, lá em casa tudo é doido. Meu marido não conecta, minha mulher, meus meninos, a confusão. A hora que você vai na casa, o aspecto da própria casa é confuso, porque a neurociência aplicada já explica que a ordem externa revela uma ordem interna. Pessoas que procuram as coisas e acham com facilidade, acharão também as coisas internas. Pessoas que não sabem onde está nem o que pertence a ela, dificilmente tem uma ordem interna. Pegue a sua casa, que é a sua casa. Pegue o vaso sanitário, onde você é rei, né? No troninho. Ah não, a casa é minha, eu vou colocar esse vaso na sala. Aí pode colocar, mas vai ficar um pouco estranho, tanto você como as visitas, usando o trono no meio da sala. Ah, eu sou rebelde, eu vou pegar minha cama e vou colocar no banheiro, eu quero dormir debaixo do chuveiro. Tomara que alguém abra a torneira para você deixar de ser bobo. Não, mas a casa é minha, eu quero dormir no banheiro. Eu vou trazer o meu fogão para o meu quarto. Meus irmãos, como ficaria uma casa assim? O vaso na sala, a cama no banheiro, o fogão no seu quarto, uma bagunça. Uma casa ordenada, ela nos abraça, ela nos acolhe, porque há uma ordem que diga às mulheres que têm esse dom, as donas de casa, tudo no lugar, tudo ordenado. Café da manhã não é almoço, lanche da noite não é jantar, lanche não é refeição, e daí por diante. As coisas ordenadas atraem a bênção de Deus para a sua vida. Se você quer ser uma pessoa abençoada, a primeira coisa, ordene a sua vida, coloque as coisas no lugar. Veja a pregação de João Batista no tempo quaresmal: preparai o caminho do Senhor,
todo caminho torto será endireitado, toda montanha alta será rebaixada, todo vale será enterrado, para que todos vejam a glória do Senhor. O que João Batista está falando? Coloca ordem nesses caminhos seus, coloca ordem na sua vida, coloca ordem no seu relacionamento com Deus. E aqui eu entro no tema da Santa Missa. Quem não tem uma vida ordenada a Deus, primeiro sinal, e não é carapuça não, ou seja, né? Primeiro sinal, você não tem tempo de oração. Primeiro sinal de uma vida desordenada na espiritualidade. Você tem tempo para todas as coisas, mas falta tempo para a oração, falta uma ordem espiritual, porque tempo de oração não é tempo que sobra, é tempo na agenda. Se eu não colocar na minha agenda oração, estudo bíblico, leitura da vida do santo, eu vou fazendo e não sobrará tempo para isso. O evangelho que nós escutamos é do capítulo 10 de João. Jesus está mostrando um relacionamento ordenado com as ovelhas que são suas. Se você ler o texto com atenção, você verá que tem muita ovelha que não falta, mas nem todas são ovelhas de Jesus, o bom e belo pastor. A minha atenção, o meu ordenamento, o meu olhar, não é preocupado com quem não é ovelha de Jesus, é preocupar se eu sou ovelha do Senhor. O salmo desta Santa Missa é o mais conhecido, o mais cantado, mais pintado, mais recitado, é o Salmo 23, o bom pastor. E se você lê o salmo com um olhar atento, a primeira coisa que você deve perguntar é: quem está rezando o salmo? Quem está falando o salmo? É uma ovelha, é uma ovelhinha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para campinas verdejantes, lá eu como a graminha. Ele me dá águas refrescantes. Ainda que eu passe por um vale escuro, Ele está comigo. Ele prepara uma mesa na frente dos meus inimigos. Ele passa óleo na minha cabeça, meu cálice transborda, etc. Para que esta ovelha possa rezar este salmo, é preciso uma premissa. Tem uma condição aqui. Qual é a condição? Ela ser ovelha do rebanho do bom pastor. Porque se ela não fosse ovelha do rebanho do bom pastor, ela não poderia dizer: Ele é o meu pastor. Porque aqui está escrito que o pastor, que não é ladrão, que não é assaltante, que não vai roubar a ovelha, que não vai matá-la, ele entra pela porta. O porteiro abre a porta ao pastor. Ele chama as ovelhas pelo nome, e essas ovelhas o seguem. A questão é se nós estamos nessa confusão do mundo, discernindo qual é a voz do bom pastor, a quem você segue. Graças a Deus, nós estamos no pontificado de Papa Leão, e graças ao bom Deus, ele tem rugido. Começou bem discreto, bem apagado, mas vai crescendo. O pontificado dele vai tomando forma. Ele foi agora no continente africano, simplesmente uma apoteose. As falas do Papa, as atitudes de Leão, não é? Quebrando o protocolo, abraçando as crianças, uma fala mansa, mas firme, fundada na doutrina, sem achismo, e o principal, não está preocupado em agradar o mundo e nem a mídia, e não tem, no bom mineirês, não tem papa na língua para responder aos jornalistas. Ele não fica comendo pela beirada, ele vai no cerne da questão. Quem acompanha as notícias no Vaticano, tem vários perfis no Instagram, você vê que nesses voos de ida e de volta às suas viagens de missão, os repórteres fazem perguntas a ele. Foi perguntado a ele sobre a igreja alemã. A igreja alemã perdeu o rumo há tempos. Ele foi firme: nós não concordamos com o que eles estão fazendo.
A Santa Sé já chamou a atenção. Vamos tomar providências com a igreja alemã. Perguntaram a ele sobre comunhão, perguntaram a ele sobre por que ele não rezou na mesquita. Essa para mim foi uma das melhores, que é repórter e gosta de cutucar, não é? Mas agora eles arrumaram um bom para cutucar. Sua santidade, nós te acompanhamos na mesquita e nós vimos que o senhor visitou a mesquita, mas não orou. O senhor não rezou lá, como os outros papas rezaram. Se ele fosse politicamente correto, todo mundo mimimi, né? Não, filha, rezei. Eu rezei por dentro, eu rezei no coração. Deus é um, toda religião é a mesma. E isso que eles gostam de ouvir. Aí eles perguntaram, aí ele respondeu: não rezei, porque eu prefiro rezar numa igreja católica na frente do Santíssimo Sacramento, que é a presença de Jesus vivo. Ali eu visitei, mas a oração eu faço na igreja católica com Jesus eucarístico. Isso é frase de papa. Isso é alguém que não tem medo de pregar a verdade. Jesus Cristo como caminho, verdade e vida. Ele está colocando ordem na igreja. Ele está colocando ordem nas coisas. E a fala dele é abertamente católica. Os que são católicos, que querem seguir o evangelho num caminho de conversão, vão escutá-lo. Ele fez uma consideração polêmica, não tanto para nós, mas na Itália parece que o zum 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 foi maior do que para as bandas de cá. Quando eles perguntaram para ele sobre a frase do Papa Francisco, de que todas as portas estão abertas, a igreja é para todos, 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 e ele repetiu, é a frase do Papa Francisco, tutti, 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 a igreja é para todos, todos, todos. Mas eu quero dizer uma coisa, a igreja é para todos os que querem conversão, os que querem mudar de vida, os que querem seguir a palavra, os que querem viver um catolicismo de verdade, sem misturá-lo com outras crenças. A igreja católica tem tudo para salvar o seu povo, não é preciso misturar. Depois de uma resposta dessa, nem pergunta mais tem. Então nós precisamos ouvir mais o que o Papa Leão tem falado, prestar atenção no que ele tem feito, porque ele está ordenando as coisas. O evangelho que nós escutamos, Jesus está colocando ordem. Quem é pastor, quem é assaltante, quem é ladrão? Quem é quem no contexto da sua vida? Quem você está seguindo? E aqui, neste ordenamento, no versículo 3, ele vai colocar 3 pilares nesta ordem de relacionamento com Jesus Cristo. A missa, importantíssima. A pregação necessária, a adoração louvável, mas a nossa vida de intimidade com Jesus Cristo é o mais importante. Por que você vem à missa? Eu vou à missa para assistir o padre. Não é melhor você assistir Netflix, tem coisa mais agradável. Eu vou à missa porque é costume, tem costumes mais louváveis. Eu vou à missa para me encontrar com Jesus Cristo. Eu vou à missa para receber a palavra que me salva, para receber a Eucaristia que me santifica, para receber a bênção que a igreja me dá para buscar as coisas do alto. Quando você entende o motivo de você estar aqui, você não veio assistir nada, você veio participar, você veio celebrar. A missa é presidida pelo padre, mas toda a assembleia celebra comigo, nos cânticos, nas respostas, na postura corporal, ora em pé, ora sentado, ora ajoelhado, a postura das mãos, a inclinação da cabeça, a abertura do coração, seguindo os ritos, vivendo os ritos, sentindo os ritos. Aí a missa se torna algo único para você, e você descobre que final de semana sem missa é semana sem graça. Faltou a missa no domingo, falta algo, porque não é algo externo, né? É algo do coração. E Jesus está falando que o relacionamento com Ele não é algo externo, não é um proformes, não é um bater cartão, mas é algo do coração, é uma necessidade que o próprio amor propõe. E Jesus vai dizer no versículo 3 que Ele é o bom e belo pastor. Para Ele o porteiro abre,
E aqui nós temos 3 atitudes. Primeira atitude, as ovelhas escutam a sua voz. Segunda atitude, ele chama as ovelhas pelo nome. Terceira atitude, e as conduz para fora. Esses 3 momentos mostram a nossa intimidade com Jesus Cristo e a intimidade dele com cada um de nós. Primeiro ponto, as ovelhas escutam a sua voz. Deixa eu contextualizar rapidamente. Para quem cria ovelha, no sul, no Brasil nós temos, mas é muito forte, né, na Terra Santa, né, Portugal tem muita ovelha. Para ficar mais barato, eles pegam um redil grande. O que é um redil? É um lugar com um murinho de pedra, e eles colocam os rebanhos juntos. Então chega um pastor, coloca as ovelhas dele lá. Eu tenho 40 ovelhas, deixa eu colocar as 40 aqui. Eu tenho 60, coloca as 60 lá. Eu tenho só 10, coloca as 10 lá. E mistura tudo. Todas as ovelhinhas são iguais. Nós conhecemos bem, ou não tão bem assim, né? A vaca. É questão do gado. O gado, ele é marcado, seja a ferro ou na orelha do bezerro lá tem uma placa. Aí tem um número, tem um nome do proprietário, etc. E para você separar as vacas, tem que ser na questão do chucho mesmo. Essa é minha, passa para lá e mistura vaca para separar, é uma dificuldade. Por isso que o curral é tudo separado já. Elas têm isso aí, elas não são boas, não é? Essa questão de conhecer o proprietário. Tem vaca que tem até o seu nome, né? O dono chama a vaca vem. Mas não é uma cultura de separar o rebanho na voz. A ovelha é totalmente diferente. Quando aquele pastor começa a cuidar do rebanho, ele desenvolve para aquele rebanho uma canção, ou um som, ou um grito, que é próprio daquele pastor. Eu já tinha estudado isso, mas eu nunca tinha visto isso. Até que numa das minhas idas a Portugal, em Fátima, lá junto ao santuário de Fátima, tem um grande cultivo de ovelhas, e o redil é um só, e ficam os pastores lá, pastor de verdade, eles trabalham com isso. Aí o guia me disse: padre, o senhor que é pregador, vamos lá para o senhor ver de manhã como que as ovelhas saem. O senhor vai utilizar isso em pregação, porque no Brasil não tem. Aí acordei cedinho, lá fui eu. Cheguei lá, estava ainda bem cedo, as ovelhas todas deitadas, lindo, parece que é tanto floquinho de algodão, né? Mas que tanto. Aí ele falou: presta atenção, chegou o primeiro pastor. Aí o pastor chegou: bom dia. Falei: bom dia. Falei assim: viestes ver? Falei: vim ver como que é o negócio aí. Então preste atenção, estamos cá para isso. Aí ele abre a porteira, todas as ovelhinhas deitadas. Aí ele fez um barulho mais ou menos assim. As ovelhas dele levantou a orelhinha, e ele começou a bater o cajado. As dele levantou, e saiu. E ele contando. Hora que a última que levantou saiu, ele falou: 30, e saiu. Nenhuma que não era dele sequer levantou a orelha. As dele reconhece esse som, é a voz do meu pastor, esse é o meu. Levanta a orelha e saíram. Chegou uma moça, e foi trabalhar no lugar do pai. Pegou uma latinha, não me lembro, começou a cantar um refrão pequenininho e batendo na lata. As ovelhinhas dela levantaram a orelhinha e saíram, até que foram saindo 10, 15, e o redil ficou vazio. Ele falou: é isso, padre, as ovelhas só conhecem a voz do pastor delas. Nenhuma que não é sairá, e nenhuma que é ficará. Eu fiquei impressionado. É por isso que Jesus vai dizer, porque no contexto dele tem criação de ovelha. Ele vai dizer: todas as ovelhas vão ouvir a minha voz, mas quem é que me seguirá? As minhas, as que tomaram atitude por mim, as que são cristãs de verdade, as que me conhecem. Então ouvir a voz significa intimidade.
intimidade. Quando você não conhece a pessoa, você não identifica a voz dela. A pessoa liga no seu celular: e aí, Beth, tudo bem? Fala: quem é? Não, adivinha quem que está falando? Não sei não, quem é? Quem é isso, Beth? Está reconhecendo minha voz, não? Mas quem que está falando aí? Agora liga alguém que você conhece muito. A pessoa já fala: olá, tudo bem? Você já chama pelo nome: tudo bem, fulano? Quem que é que está mandando? A gente conhece a pessoa também pela voz, pelo tom de voz. Quando chama o nosso nome, a experiência da ressurreição. Então, primeira coisa para você ordenar a sua vida com Cristo: procure ter intimidade com Ele. Procure conhecer a sua voz. Quando é que Jesus está me dizendo? Quando é que a sua palavra está me formando? O segundo passo: as ovelhas têm um nome, e Jesus conhece a ovelha pelo nome. Jesus não fala assim com a gente: você aí de barba, você de óculos, você aí mais fraquinho, você mais fortinho aí, isso é quem não conhece, né? Chama aí para mim. Quem? Ele atrás? Não, de trás, cabelinho assim, é isso aí. Aqui está escrito que Jesus chama a ovelha pelo nome. Márcia, Andréia, Rodrigo, Paulo. Por que chama pelo nome? Porque nos conhece. O nome significa relacionamento pessoal comigo. Há uma coisa, cada um tem as suas resistências. Eu sou muito bom em pregação, no microfone para celebrar, mas na minha vida privada eu sou muito vergonhoso. E eu tenho pânico quando eu tenho que chegar numa festa sozinho. Eu quero ser uma companhia, porque a coisa mais constrangedora, aquele tanto de gente, você chega assim na porta, você não conhece ninguém. Você fica, quer dizer, o pessoal me conhece, eu não conheço. Aquele sorriso amarelo. Gente, mas não tem nada melhor. Nossa Senhora, eu tenho uma experiência de ressurreição. Quando eu chego numa festa e tem alguém na mesa que eu conheço e fala assim que Padre Christian, senta aqui com a gente. Eu fico assim, Padre Christian, senta aqui com a gente. Não é assim? Gente, ouvir o nome da gente e você ver alguém que você conhece é uma experiência de acolhida. Graças a Deus, eu não estou perdido na festa. Tem alguém que eu conheço e me chamou para ficar na mesa com eles. Todo mundo aqui passa por isso. É essa experiência que Jesus quer ter com você. Jesus não quer que você seja um desconhecido, um colega dele. Ele quer que você seja um amigo, alguém íntimo. Ele te conhece, ele te chama pelo nome e fala: vem ficar comigo. A ovelhinha de Jesus segue Jesus. A ovelhinha de Jesus conhece o tom de voz do pastor. A ovelha de Jesus conhece a palavra de Jesus. Hoje, meus irmãos, infelizmente, e é com dor no coração que eu digo, não basta ser pessoa da igreja. Você tem que pensar muito bem o que a pessoa está falando, aonde que ela tirou isso. Porque nós temos muitas pessoas na internet falando um festival de besteira. Até irmãozinhos nossos, exaltando o que a igreja nunca exaltou, colocando como normalidade o que não é palavra da igreja. E as pessoas ficam perdidas. Porque vai num padre, a pregação é de um jeito, vai no outro, a pregação é de outro. Pede um conselho a um, não pode. Pede o conselho a outro, fique à vontade. Confessa com um, é pecado mortal. Confessa com outro, vai que é tua, está feliz, está valendo. As pessoas estão perdidas. O que está faltando? Um ordenamento. Um ordenamento na palavra, um ordenamento na doutrina. Por isso que o Papa está muito atento a isso. Tivemos agora a reunião nacional dos bispos em Aparecida. Eles estão atentos à liturgia. Coisas que estão acontecendo na missa que até o diabo duvida. Invenções, criatividade. Aí gente andando de patins, e santismo entrando de drone, e bomba, a confusão. Quer dizer, onde falta a espiritualidade, onde falta a formação, onde falta o senso de adoração, sobra
criatividade. Como a missa é muito chata, isso aqui não quer dizer nada, deixa eu ser criativo, deixa eu agradar o povo, né? Deixa eu fazer alguma coisa para não é assim que funciona. O ordenamento bíblico, ele vem da intimidade. Veja, claro que não é um exemplo a seguir, né? Mas veja um casal apaixonado e veja um casal brigando, como que é diferente. Quanto mais apaixonado o casal é, mais baixo ele fala. Eu vejo de vez em quando os casais de namorados, no shopping, no restaurante, eles ficam assim aqui, ó. Você já viu o casal brigando? É grito, é caneco que voa. Tem gente que é barraqueiro, né? Briga no bar. Aí a mesa cai, joga garrafa, dá voadora, rabo de arraio, tiro, facada, confusão danada. E quando você vê as pessoas gritando, começou a gritar aqui na rua, o que a gente já interpreta na hora? É briga. É briga? Eu mato ou morro? Eu corpo mato ou supo morro? Entendeu? Briga. Amor. Jesus, ele não vai gritar no nosso ouvido, mas ele vai cochichar, porque nos ama, e nós vamos escutar a sua voz. Nós somos o seu rebanho. Primeira coluna, intimidade. Segunda coluna, relacionamento pessoal. Ele conhece o meu nome. Terceira coluna, e os conduz para fora. É preciso ter humildade para ser cristão. Humildade para se deixar conduzir. Nós gostamos muito de conduzir os outros, mas será que a gente se deixa conduzir por Cristo? Padre, no concreto, como que é isso aí? Vou te falar como que é. É você colocar Deus antes, durante e depois. Aceitar o que Deus faz e fazer o que Deus quer. Vai começar a namorar, vai no bom pastor primeiro. Jesus, me conduza. Estou gostando daquela moça, estou gostando daquele rapaz. Se é para ser, se vai me agregar, se é bênção, conduz que tudo é certinho. Que a gente se conheça, que a gente se apaixone e que a gente namore. Mas nós queremos a tua bênção. Me conduza para isso. Se não for, eu tenho certeza, uma outra pessoa só vai colocar no meu caminho. Jesus, eu quero trabalhar nessa empresa aqui. Já fiz a prova, já fiz a entrevista, já fiz o meu exame médico, está tudo certo. Então, Senhor, abençoa, porque é meu sonho. Eu sempre quis trabalhar nessa empresa aqui. Me conduza. Se for para ser, abra os caminhos. Se não for para ser, que tem um pepino agora que eu não seja selecionado, que eu estou vendo agora. O senhor está vendo daqui a meses, daqui a anos. Pode ser que lá na frente é uma tristeza, o que hoje é alegria. Lá na frente é uma tragédia, o que hoje é uma oportunidade. Então me conduza. Eu quero comprar esse terreno aqui, eu vou fazer a minha casa aqui. Vá lá com a sua mulher, se você já é casado, né, com seus filhos. Vamos rezar. Vamos jogar umas medalhinhas aqui de Nossa Senhora no terreno. Conduza, Senhor. Se é para a gente morar aqui, se a gente vai ser feliz aqui, se a nossa casa vai ser abençoada, abra portas, que saia tudo certinho, que a documentação saia, que quem está vendendo para mim seja uma pessoa reta, honesta, que o valor seja justo, que o corretor me ajude. E se der algum pepino no meio e der errado, não é tristeza, é livramento, porque eu não sei o que... Gente, isto é se deixar conduzir. Só que a gente não quer se deixar conduzir, a gente quer conduzir. A gente não pede para Deus abençoar o que Ele quer para nós. A gente pede para Deus abençoar o que nós queremos para nós. Não, eu quero isso, então me abençoa. E ai se não me abençoar, e ai se der errado, eu não rezo mais, eu não vou à igreja mais, eu não gosto mais do bom pastor, eu vou passar para outro rebanho, que Deus não fez o que eu quis. Ordem é intimidade, relacionamento pessoal e condução. Deixa Deus conduzir a sua vida. Agora não é uma condução passiva. Faça o melhor que você pode. Eu falava isso no início da pregação. Vai trabalhar direito, estuda direito, namora direito, brinca direito, dorme direito, se alimenta direito, e Deus, Ele vai
abençoando. Se eu faço tudo certo, atenção, se eu faço tudo certo e dá errado, é livramento. Que se fosse para ser bênção, o final tinha dado certo. Ou você acha que Deus é o nosso sabotador? Que Deus tem prazer de puxar o nosso tapete? Ah, mas Deus gosta, né, padre? Porque tudo que eu faço, Deus me joga. Não é Deus te jogando no chão. Ou a coisa não foi feita da maneira que deveria, ou se foi, pode ser um livramento. Porque o sofrimento, meus irmãos, ele deve ser questionado quando ele não vem com o mal feito. Repito, o sofrimento deve ser questionado quando ele não vem pelo mal feito. Você trata mal uma pessoa e você não fica mal. Você faz o mal para alguém e dorme, e deita, e ronca, igual um leitão capado. Você está fazendo as coisas que não devem, mas a sua consciência não te acusa. Ah, qual o problema que tem? Ah, eu passei a perna no meu colega de trabalho, mas a vantagem foi minha, qual o problema que tem? Aí eu traí minha mulher, aí eu traí meu namorado, mas eles não vão descobrir. Mas que problema que tem? Eu peguei um dinheiro, roubei mesmo, porque está todo mundo roubando, mas não tinha câmera, ninguém vai descobrir. Qual o problema que tem? Jesus está nos alertando que este é o problema. Qual é o problema? Não se sentir mal quando se pratica o mal. Esse é o problema. E Paulo vai dizer na segunda leitura que a alegria da ovelha de Jesus, do cristão, não é não sofrer por praticar o mal, é achar estranho sofrer por praticar o bem. Está na leitura? Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Está aí no seu folhetinho, é a segunda leitura, o primeiro versículo, é o versículo 20 do capítulo 2 da primeira carta de São Pedro. Se a gente sofre por fazer a coisa certa, Deus se alegra. Deus se entristece é quando a gente não sofre fazendo a coisa ruim. E prepara, meus irmãos, se você for um cristão autêntico, um católico fervoroso, e começar a fazer a coisa certa, eu sou casado, então eu vou fazer a coisa certa. Aí eu vou estudar na faculdade, então eu vou fazer a coisa certa. Eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou fazer a coisa certa. Prepara o seu lombo, porque o sofrimento virá. Porque as pessoas acostumaram que o bonito é fazer a coisa errada. Não se assuste se você ver um cachorrinho chegando perto de um poste, levantando a perninha e o poste mijar no cachorro. O cachorro sai molhado. As coisas estão invertidas. É o poste urinando no cachorro. E tem gente que diz, não, mas é assim mesmo, a coisa mudou. O mundo é mudado. Agora é assim que funciona. Não. Aquilo que é certo desde o início do mundo, meu filho. E nós nos seguimos e nos pautamos pela palavra. E Jesus diz, faça o certo, faça o bem feito. E se você suportar com paciência o seu sofrimento, porque você fez a coisa certa, isso vos torna agradáveis diante de Deus. A pergunta é uma só. Você quer ser agradável diante de quem? Diante de Deus ou diante das pessoas? Porque aquele que tentar agradar as pessoas vai acabar desagradando a Deus. Mas aquele que agradar a Deus, uma hora ou outra vai acabar desagradando as pessoas. E São Pedro está dizendo, procure ser uma pessoa agradável a Deus. Ovelha de Jesus, bom pastor, ele caminha à frente. Quando fala de, depois de sair todas que são suas, sair, o verbo aqui é sair. Aí me lembra o Êxodo. Moisés guiou as pessoas do Egito para a terra prometida. Jesus faz o novo Êxodo. Ele vai à nossa frente para que possamos sair. Sair de onde? Do pecado. Sair de uma vida desordenada
uma linguagem mais fácil, sair de uma vida mais ou menos. Ninguém nasceu aqui para ser mais ou menos. Olha para a cruz, se você vê um menos, eu só vejo mais. Eu não vejo menos ali, é só mais redenção, mais cura, mais vida. Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar, destruir. O diabo. Eu vim para que tenhais vida, e vida plena. Eu não vou aprofundar nisso, que não é o tema da pregação, mas vou estar só um cutucão, que é uma pregação que eu quero aprofundar muito numa oportunidade. Você não descobriu ainda como que o pecado joga, como que o mal joga. Tudo aquilo que o diabo te sugere, no final é para te matar, roubar e destruir. E o diabo tem para a gente o quê? Uma bola de fezes, uma bola de cocô. No popular, uma bola de merda. Porque no final, o pecado sempre vai dar merda. Mas se alguém te oferecer uma bola de cocô, você quer? Você aceita? Você quer uma bola de cocô? Enrolar assim um cocô e pôr um palito para te dar, para você lamber isso aí? Credo, padre, mas ninguém quer. E o diabo sabe. O que o diabo faz? Ele pega uma bola de merda e passa no caramelo, e passa na calda, e passa em coisa gostosa e te dá. Você, ao invés de seguir Jesus, bom pastor, você vai seguir a tentação. Mas é bom, ninguém vai ficar sabendo, eu mereço ser feliz. Aí você pega aquele e começa, ó. E no início, meu filho, eu vou te contar, é gostoso mesmo, viu? É prazeroso, você vai se lambuzar. Mas quando ele vê que você caiu na dele, ele vai embora, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai terminar na merda. Deus nos dá um fruto verdadeiro. Bendito o fruto do vosso ventre, é Jesus. Quando você recebe a Sagrada Eucaristia, é a presença viva de Jesus. Não há enganação. Na hóstia não há caramelo, não há calda. É um pãozinho simples, é um pão ázimo, mas ali está a verdade. É Jesus eucarístico. Há quem faz opção por isso, mas o diabo continua muito esperto, envolvendo o nosso pecado em bolas de caramelo. E no final, quantas pessoas se arrependeram por ter largado Jesus como bom pastor, e no final, que a gente fala no português, deu merda. É assim que acaba o pecado, porque o diabo não te conta a consequência, ele te oferece o prazer. Olha, você está triste? Estou triste. Está carente? Estou carente. Sua mulher está distante, seu marido muito frio, seus filhos indiferente. Tá bom. Aí vai colocar na vida da mulher um cara, na vida do marido uma mulher, e vai pintar tudo que é de caramelo. É muito bom. O que tem? Uma noite só. O que tem? Você ser feliz? Sua mulher não está querendo nada aí, ela está querendo, só que ela oferece a bola de caramelo, né? Aí a pessoa vai, ela se envolve, no final sempre vai dar errado. A mulher descobre, ele perde a mulher, os filhos ficam contra o marido traidor, os amigos falam dele por trás, no trabalho ele é aplaudido, mas por trás as pessoas evitam. Ele já não estava bem nas finanças, agora a mulher vai levar metade da empresa, ele tem que pagar pensão, é um inferno. Aí ele vem com depressão, tem refluxo, tem que fazer. No final o que ele vai dizer? Maldita hora que eu olhei para aquela mulher, se eu soubesse que ia terminar do jeito que terminou, eu não tinha nem começado. É porque o início é caramelo. As pessoas não entenderam isso ainda. No início da bebida é caramelo, no início do adultério é caramelo, no início de qualquer pecado mortal é tudo caramelo. Só que você tem que saber o que está por trás do caramelo. É bosta, meu filho, é merda. E a gente termina lá porque a gente escolhe errado. A gente não consegue escutar a voz daquele que nos dá pastagem, daquele que nos sacia, daquele que nos protege, daquele que quer nos dar vida. E qual que é a estratégia do diabo hoje? Não, eu quero te dar vida,
ele quer te dar morte. E as pessoas têm ouvido a voz que não é do bom pastor. E a hora que tudo dá errado, você não vai achar que o diabo vai te ajudar, né? Como as pessoas ficam aos cacos pela rua, que é para oferecer o prato, o diabo oferece. Mas para limpar a merda, é só você. E ele fica de longe, rindo e achando bom. Mais um idiota que eu peguei. Deixa eu pegar um outro. Porque nós não estamos entendendo que verdadeira vida de conversão, de amizade, de cuidado, é com Jesus Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Meus irmãos, continuamos a nossa caminhada. Continuemos praticando o bem. E se sofremos pelo bem praticado, você vai dizer no seu coração: hoje eu fui agradável a Deus. Hoje eu consegui agradar a Deus. Eu fiz o que é certo no meu trabalho. Todo mundo ficou contra mim, mas eu agradei a Deus. Eu fiz o certo no meu casamento. Minhas colegas me criticaram, meus amigos da empresa riram da minha cara, mas eu agradei a Deus. Eu fiz o que é certo lá na minha faculdade. Quase que eu fiquei sozinho na sala de aula, mas eu agradei a Deus. Porque se eu estou sofrendo porque eu fiz a coisa certa, eu estou agradando a Deus. A minha preocupação é quem está fazendo o mal e não sofre. Sigamos, meus irmãos, Jesus, bom pastor. Jesus, bom e belo pastor. Ouçamos a sua voz, ouçamos o nosso nome e nos deixemos conduzir por Ele. Quem coloca Deus no início, sempre é feliz no final. Reze antes, reze durante e reze depois. É um conselho de Santa Teresa d'Ávila, chamada Teresona, né? Porque tem a Terezinha. Santa Teresa diz: quer alguma coisa? Reze antes, para Deus abençoar. Reze durante, para Deus perseverar. E reze depois, para agradecer. A oração precede, a oração perpassa e a oração finaliza toda e qualquer ação que é conduzida por Jesus, bom pastor. Esta é a única característica que difere a ovelha de todo o rebanho. Ela precisa ser conduzida. Nessa questão a vaca não precisa. Quem já viu o sítio aí, você abre a porteira de manhã, ela sai, some tudo, você não vê vaca nenhuma. A hora que chega ali no fim da tarde, você vai lá, está tudo na porteira para comer. Você abre a porteira, elas voltam. Elas saem e elas voltam. Quem cria ovelha sabe, se você abrir a porteira e soltar o rebanho, meu filho, elas se perdem todas. A ovelha não tem senso de direção. Por isso que o pastor vai conduzi-las, guiá-las. Ele está sempre com elas, chamando, puxando com o cajado, afastando o lobo, dando comida, dando bebida, tirando carrapatinho, dando carinho. As ovelhas precisam do bom pastor. Jesus está falando para mim e para você: caia na real, meu filho, você não é vaca não, você é ovelha. Você não tem direção, você não sabe escolher as melhores coisas, você não sabe escolher nem amizade, você não sabe escolher trabalho, não sabe escolher nada. Então eu estou aqui para ajudar você a escolher o melhor. Tem um amigo que passou por uma cirurgia delicada, foi para São Paulo, e o médico falou com ele: olha, eu vou te apresentar aqui 3 tratamentos possíveis, eu vou te ajudar a escolher o melhor, e eu vou acompanhar você. Ele disse para o médico: eu confio no Senhor. Ele indicou o tratamento, ele confiou, operou, voltou a trabalhar já. Se a gente confia numa indicação no médico, a gente não confia no médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Você confia o seu cuidado a uma mulher, uma enfermeira que você nunca viu na vida? Ela vai limpar a sua ferida, vai trocar a sua fralda, vai ver você lá como nasceu, você está lá. A gente confia numa enfermeira que nunca viu. A gente não confia em Nossa Senhora, a enfermeira das enfermeiras, aquela que quer cuidar de nós. Meus irmãos, nós precisamos ter mais vida espiritual, precisamos ter mais vida de oração, precisamos conhecer Jesus, bom pastor. E aquele que conhece Jesus não tem medo de se confiar a Ele,
porque coisas melhores e maiores Ele haverá de fazer. Que essa Santa Missa nos ajude a sairmos daqui com esta alegria: eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que me chama pelo nome, eu tenho alguém que me conduz pela minha vida em todas as áreas. Jesus Cristo, o bom e belo pastor. Cabe a mim apenas uma coisa: ser ovelha dele, escutar a voz, me deixar conduzir. Lembre, meus irmãos, a escolha é de cada um, mas as consequências também. Ao Senhor Jesus, bom e belo pastor, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.